Estou aqui com meu amigo, Joca Faria. É um amigo novo que eu fiz. E ele é poeta, é escritor, é alguém que tem uma história aqui na cidade muito incrível de se ouvir. Mas eu queria ouvir dele. Joca, conta um pouco da sua história aqui na cidade, de São José dos Campos. Olha, a minha história na cidade começa no Direta Já, quando eu tinha 14 anos. Eu já tinha consciência política, bem formado lá na escola Ana Cândida, na Avenida Industrial, mas algumas pessoas da família, principalmente meu irmão. Aí já fui de cara lá no Direta Já. Eu tenho uma cara de pau tradicional desde a infância. Eu tirei foto ali com o Ulisses, com a atriz no comício, com o prefeito na época, que é o Robson Marinho. E de lá para cá, geralmente sempre frequentei Sesc, tive o privilégio de fazer alguns projetos no Sesc. E aos 14 anos comecei a escrever, uns 15, 16, comecei a escrever poesia. Aí com um amigo meu do bairro, a gente começou a compor música. Aí eu, propriamente digo, comecei a frequentar, a conhecer a cena, não sabia nem que era a Fundação Cultural. O Moraes eu conheci quando trabalhava no açougue ali, vi no lançamento de livros dele aqui no Center Valley. Aí em 90 eu conheci que é um grupo que está comigo até hoje. A gente se separou há alguns anos, por construção de família, essas coisas. Aí a gente retomou agora como um grupo de amigos e estamos pretendendo lançar um livro entre ele, Franklin Maciel, Elizabeth Souza, que eu sou coletivista. A Edu Pranchet, que é um poeta que eu admiro muito, tanto quanto o Sofidome, daqui de São José, aos que eu mais me impactou desde o começo, e a obra deles tem influência na minha escrita, na minha performance também. Fiz teatro, fiz precisa de teatro com Moisés. Acho que de 90 para cá, estou aí na história da cidade. E fizemos invasões de Bienal em São Paulo em 2002, Ideias do Almirez. O Liter, um jornal de literatura, e toda a edição dele a gente fazia provocativa para ser caçado. Aí tivemos a honra de sermos caçados pela Câmara Municipal. Só que eu não estava como assinante desse jornal, que acho que estavam 3 pessoas. E eu que tinha articulado a entrevista do Leofonso Sofidoni, gerou uma polêmica, a gente achou que ia explodir nacionalmente. Mas não, é sempre um fiasco. Danta Bienal, fotografado. E escritor quer ser reconhecido, o artista ele quer público, como ela falou E por falar numa nisso, dessas entrevistas. quando eu li o livro, aquela raridade que o senhor me emprestou, tem lá a sua poesia que é o Grito. Você lembra dessa Sei, poesia? conheço. O que você lembra de quando você escreveu aquela poesia? O que estava passando na sua cabeça? Como é que foi? Aquela é dos anos 90, eu tinha uma influência ali de Eduardo Moura, claro, e o esoterismo. Eu sempre fui leitor da revista Planeta, desde a década de 80, eu lia no açougue. Aí eu conheci Samael Aunveor e através do Primo Marcos eu conheci a Blavatsky. Eu li o livro da Blavatsky, o livro do Samael Aunveor. Esse poema ele é uma literatura que eu não tenho mais hoje, que eu fui transformando, que hoje eu procuro ter uma literatura que as pessoas consigam entender. Ali está uma série de questões mais esotéricas até do que filosóficas. Mas esse grito, o que seria esse grito? Aí eu tive que ler o poema agora de novo, mas ele tem essa análise esotérica de liberdade. Foi, na verdade, naquele livro. Eu fiz um vídeo sobre esse livro, tá aqui no canal, e que ele me surpreendeu bastante, mas acho que essa poesia que você escreveu foi a que mais me impactou, que realmente eu me senti uma experiência naquela poesia. E hoje você falou que tem uma maneira de falar mais Sim,
para as pessoas entenderem, Para as de fato. pessoas entenderem de fato. Mas você leva tempo para fazer uma escrita simplificada. Eu aprendi isso com o Maya Robbins, né? Você tem que ter o Moraes, um cara que defende a estética de todas as maneiras. Você tem que estudar a estética na literatura e na língua, para você poder simplificar. Eu acho que isso é um amadurecimento do E você- eu escrevo quase que diariamente. E poucas vezes a gente tem o privilégio de ser entrevistado, igual agora. As pessoas não nos entrevistam. Aí dá tempo para você colocar. Então, você, o que você achou do livro? Para mim foi muito impactante. Eu imaginei o momento em que ele foi escrito, o momento do país, o momento aqueles artistas que estavam ali, deu para perceber que eles são muito viscerais. O livro é muito visceral nas suas poesias. E eu senti isso, eu fiquei tentando viajar naquele momento. Eu fiquei pensando, tem aquela foto do livro que tem vocês ali. Eu fiquei pensando, meu, eu fico imaginando quem eram essas pessoas naquele momento, né? A loucura deles, né? Aquela foto teve cenas ousadas. A gente fotografou ela no trás do Parque da Cidade. Fizemos uma, umas coisas anárquicas ali, que eu nem vou citar aqui, mas depois, fora do ar, eu falo. É assim, para fazer aquelas várias fotos. Tem outras que cada um ficou com as suas. E vai ter uma reedição dele em algum momento? Não, eles estão pensando agora no esse grupo que a gente criou de novo, retornou, mas é um grupo, infelizmente, ainda privado. Estou pensando em fazer alguma coisa para esse final de ano. Acho que a única pessoa que não está nesse novo trabalho é o Marcelo Prancher, que a gente perdeu o contato. O restante todos estão ali. Porque eu achei assim um recorte muito incrível e eu fiquei pensando naquele grupo, como é que eram aqueles loucos naquele momento. E isso ficou assim muito latente na minha cabeça, ficar imaginando esses caras, eu fiquei imaginando, imagina esses caras numa mesa conversando, e lá na década de 90, deve ter sido uma coisa muito legal. A gente, na verdade, a gente pegou a tradição da Praça Fosse Pena, que vem desde a época dos anos 80. O Canto da Cultura, depois a Rádio HP. Eu não peguei esses momentos, eu peguei em 90 com o Sofridone, que é um dos autores. Ali acho que não tem o melhor da obra dele, viu? Tem uma obra mais sofisticada que aquilo. Mas a gente deu liberdade para cada um publicar o que bem entendia. Ali a gente começou nas praças, pegou essa tradição da praça, e depois a gente fez a celebração ao renascimento da poesia com o Edu Plancher, inspirado no Allen Ginsberg, em 95, dezembro de 95, e fevereiro de 96, fizemos aí mais de 50 saraus espalhados pela cidade. Músicos, Cíntia Costa, Edu Pani, que é hoje da Celebreiros, que fundei com ele. A gente é meio radical. É hora que a gente rompe. Como esse grupo foi rompido em 2002, retornou agora com o nome assim de Caros Amigos. Mas ele é emérito, fechado ainda. Mas estamos aí. Eu nunca paro, eu só dei uma diminuída na época da faculdade. Mesmo assim, produzi muita coisa na época que eu fiz a primeira graduação. E o Grandes Sertões Veredas. Você está fazendo faculdade lendo Grandes Sertões Veredas? E eu gosto de contato com a poesia viva, de gente viva, como a gente teve com Zé Omar de Carvalho, Fonei Borges, são grandes nomes. Beth Bright está produzindo cada vez mais, até hoje. As Mulheres de São José. Então, São José dos Campos, especificamente, tem uma cena literária forte, vários grupos. A gente teve essa Irmandade Neofilosófica, que tinha o Café Feijão, que a gente fazia uma rivalidade com eles. Não sei se a Tamara sabe, mas a gente tinha uma rivalidade de espaço. Depois surgiu um outro grupo, o Marcelo Francesa, uma figura, fazia também a rivalidade. E hoje, infelizmente, não tem rivalidade mais, porque não tem assim, grupos constituídos, coletivos de literatura. Eu acho que hoje está nesse ponto. Mas os grupos de WhatsApp fervem, né? E neles acaba tocando coisas do mundo real. Quer dizer, hoje não tem muito mais separação.
que eu vi você na internet, agora a gente está trabalhando junto. E esse contato. Sim. E viva então os grupos de literatura. Tomara que a gente consiga retornar. E obrigado por Eu esse. tentei retornar um grupo de presencial, mas foi um fiasco. O último dia eu fiquei doente e ninguém mais foi. Mas eu só tenho a agradecer, porque é um momento assim que pra gente que lê hoje e vê como é que eram vocês naquele momento, isso é uma inspiração. E a gente entende que é um momento que nunca mais vai voltar, né? Aquela realidade, aquela força vital que esses grupos tinham. Eu tenho muita vontade de rever essa força vital desses grupos de novo aqui na nossa cidade. Então, o Valmirez, que é o membro do livro lá, está buscando movimentar o grupo para a gente lançar um livro ainda esse ano. Agora, o caso das pessoas continua, pode levar até mais anos para se lançar um livro. Que a gente vai ter que escrever, não vou usar a minha literatura como escrita, vou pegar e ter que produzir. E um colega meu, cineasta, me convidou para fazer letra de música novamente. Então, esses dias estou encafifado como que eu vou fazer letras de música. E o Paulo Coelho passou por isso já. Valeu, então, obrigado. Então, Joca Faria, valeu. Até a próxima. Vai ter vídeo, cortes e ele na íntegra depois no YouTube. Valeu, Joca. Falou, se deixar eu, Mas valeu.